Olá pessoal, hoje eu vim contar para vocês como eu me livrei de 4 cartões de créditos em 2023 e, consequentemente, me livrei de muitas dívidas também. O meu nome é Cris e nesse canal eu compartilho com vocês como planejamento, organização e essencialismo me ajudam na vida financeira. Então, vamos aqui para o vídeo de hoje. Queria começar falando que eu não sou nenhuma pessoa mega diferenciada. Eu, como muitas outras pessoas, tinha o velho hábito de parcelar as coisas no cartão de crédito. Eu acreditava que essas parcelas pequenas, elas cabem no orçamento, elas não interferem muito, já que elas são tão pequenininhas, então dividia coisas em 8, 10 vezes, às vezes ficava num valor abaixo de R$50, e eu achava que aquilo estava tudo bem. Só que, na verdade, depois, acho que de muitos anos, eu vim descobrir que se você não tem como comprar na hora, realmente você não tem o dinheiro, né? Então, acho que isso foi uma coisa que foi mudando muito a minha mentalidade em 2023 e eu fui aceitando cada vez mais. Embora eu já tivesse ouvido falar inúmeras vezes sobre o parcelar, eu tinha realmente esse velho hábito, né? E fui realmente parando com isso, não foi uma coisa fácil de eu fazer. Em várias vezes em 2023 eu escorreguei também e parcelei algumas coisas, mas é claro, né, com a mentalidade de que eu tinha feito um erro e que eu queria corrigir. E eu costumo falar que a gente só corrige aquilo que a gente sabe que é um erro pra gente. A gente não tem como corrigir coisas que a gente não entende ou não tem firme dentro da cabeça de gente que é um erro. Eu comecei também a pensar muito por que nunca sobrava dinheiro para investir. Então, eu acho que eu, como muitas outras pessoas, eu fui bombardeada de vídeos de investimento, muito porque eu queria essa liberdade financeira, eu quero essa liberdade financeira, eu quero ter mais organização financeira na minha vida, mais previsibilidade, conquistar mais os meus sonhos, né? Acho que ter a questão do equilíbrio entre viver o presente, mas ter também um pouco mais de segurança para o futuro. Então, nunca sobrava nada para investir e era uma frustração muito grande. Tá? Outra coisa era tentar vivenciar cada vez mais a regra do 50-30-20, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Essa regra do 50-30-20 fala muito sobre, ela é bem divulgada, né, na internet, ela fala muito sobre tudo que você recebe ter essa distribuição. Então, 50% do dinheiro ir para itens essenciais, 30% para não essenciais e 20% para investimentos, tá? Acho que a grande dificuldade que eu encontrei aqui nessa regra do 50-30-20 foi realmente conseguir colocar as coisas com que eu gasto dinheiro nesses itens aqui. Então, para mim, por exemplo, uma grande dificuldade era pensar em 20% dos investimentos, querer já começar a etapa de investimentos, mas ter muitas dívidas. E essa foi uma grande descoberta para mim, saber que eu eliminar as dívidas, eu incluiria nesta categoria aqui. E aí começou a fazer um pouco mais sentido e acalmar um pouco a minha cabeça e meu coração e saber que tinha um caminho, né? Porque é muito ruim você querer investir para você ter estabilidade e liberdade financeira, mas ter muita dívida. E aí parece que é uma sensação que nunca vai acabar e que nunca vai dar certo. Então, quando eu encarei isso aqui mudou muito a minha vida, tá? E saber o que estava. Então, por exemplo, luz, celular, tá em essencial aqui para mim. Saúde tá dentro de essencial. Então, o plano de saúde, as consultas, né? Às vezes que a gente precisa fazer, assim como os não essenciais. Então, a parte de cuidados de beleza, para mim, ficou bem claro o que é cuidado de beleza para mim. É cabelo, é unha, enfim, é não essencial e entra aqui nessa categoria. Assim como lazer, restaurantes, viagens, streaming, né? Então, tudo isso aqui estava aqui dentro. E aí, isso, gente, pode ter um pouquinho de variação de pessoa para pessoa. E aí, diante disso, o que eu vi, né? Que eu tinha muita coisa aqui, ó, tá? Os meus itens essenciais... Aqui estava muito, eu estava gastando mais de 50% aqui nos itens essenciais. Comecei a equilibrar aqui, principalmente reduzindo o plano de internet, de celular, né? A questão de transporte, alimentação, mercado diminuindo. Então, sabia onde eu tinha que atuar para chegar nesse 50%. E aqui nos essenciais, gente, estava a grande maioria. Isso estava muito no cartão de crédito. Isso aqui estava povoando total o meu cartão. Então, eu falei, poxa, realmente eu preciso resolver isso. E a questão das dívidas, eu já tinha definido, então, que eu trataria nesses 20% aqui para eliminar as dívidas. Só que as dívidas faziam, às vezes, mais do que 20%. Então, o que eu fiz? Eu fui reduzindo cada vez mais aqui os essenciais, quitando as coisas e não comprando mais, para poder aumentar um pouquinho esse 20% para ir eliminando as dívidas, né? E aqui, cada vez mais, chegando nos 50%.
E aí, no que tange aos cartões de crédito que estavam lá com muitos itens não essenciais e que eu tinha uma necessidade, uma vontade muito grande de ficar gastando ali, eu falei, poxa, então para 2023 eu quero eliminar pelo menos 3 cartões de créditos, contando, gente, que eu tinha 7, acho que eram 7 cartões no total, tá? Porém, esse foi meu plano inicial de eliminar 3 e eu consegui eliminar 4 cartões. O que era a ideia, então, desse plano? Quitar as parcelas. Então, a minha ideia era realmente quitar as parcelas. Eu não quero fazer mais parcelas. Eu ainda tenho em 2024, mas evolui muito, como vocês vão poder ver até o final do vídeo. Não fazer mais parcelas. E aqui, gente, difícil, tá? Essa parte aqui é bem difícil para quem tem o hábito. E é aqui que eu falei, eu tive algumas recaídas aqui, mas é aquilo, né? Se a gente quer, a gente tem que persistir, a gente tem que ficar triste ali, mas tem que voltar para o plano original. A outra coisa, gente, foi que eu fui percebendo ao longo de 2023 que cada vez mais eu tinha que adequar essa regra de porcentagem ali do dinheiro, que eu estava mencionando aquela regra dos 50, 30, 20, tá? E o que acontecia para mim? Qual que era a minha realidade? Eu, gente, fiz a leitura deste livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. E tem um capítulo aqui, gente, que é esse Arquivo da Riqueza número 14, que ele fala muito aqui como administrar o dinheiro, enfim, e ele fala aqui muito sobre a distribuição, né, do seu dinheiro aqui, ó, como vocês, não sei se vai dar para olhar para ver, né? Mas ele tem um outro formato que não é esse 50, 30, 20, e ele fala muito sobre a gente ter a conta que ele chama de diversão, que eu achei bem interessante, tá? Então ele fez uma nova distribuição aqui, que depois vocês podem ver dentro desse livro, que é um livro muito legal, viu? Que eu recomendo, acho que eu já li umas 3 vezes esse livro aqui, eu acho bem interessante. Toda vez que eu leio, ele traz novos conceitos para mim, outras coisas que eu vou consolidando, outras coisas que eu vou consolidando. Então, é esse livro aqui. E eu não uso exatamente o que está aqui dentro desse livro. O que vai funcionar para mim, que eu tenho tentado buscar desde 2023, é este equilíbrio aqui. Então, ainda 50% de necessidades básicas, ou aqueles ditos essenciais, 10% de doações e apoio familiar, tá? Então, eu ainda tenho aqui muito apoio que a gente dá tanto para minha família quanto para a família do meu marido. A gente tem muitas pessoas idosas e que a gente resolveu, né? Então a gente deixa 10% do que a gente ganha ali para doações e apoio familiar. Doações propriamente ditas, né? Para instituições, enfim, para outros movimentos, e apoio familiar. 30% nos investimentos. Por quê, gente? Porque lembre-se que aqui investimentos para mim tá dívidas, tá? E eu já vi alguns vídeos também, tipo da Nath, enfim, falando muito sobre os 30% de investimento. Então, isso fez sentido para mim. E 10% na conta de diversão. Por que essa questão da conta da diversão? Toda vez que a gente fica numa situação muito de escassez, o que eu vi que acontecia comigo, tá? Eu vivia muito essa sensação de cortar tudo que era diversão, todas as coisas que eu gostava, às vezes um autocuidado, essa parte de beleza, tá? E aí eu ficava extremamente com esse sentimento de não ter nada e, de repente, ia lá e passava o cartão de crédito e gastava uma quantia grande que me desequilibrava. E ele fala muito nesse livro, sabe? Que assim, você ter a mente milionária também é você também ter as coisas fruto do seu trabalho. Então, isso foi fazendo mais sentido. Eu me senti aqui um pouco às vezes pensando, sabe, se eu devo tanto, por que ainda eu vou gastar? E aí eu fui, às vezes, reduzindo isso durante o ano de 2023, e aí acontecia isso do cartão. Então eu fui vendo cada vez mais que isso aqui tinha que coexistir. Dívidas e diversão, investimento e dívidas, né? E às vezes a gente quer ter aquela ansiedade de resolver tudo de uma vez e não consegue. É duro equilibrar, e é duro a gente não conseguir alcançar a nossa meta logo de cara. É um pouco frustrante. E eu aprendi realmente, né, na dor, não foi só com os aprendizados aqui de livros e de vídeos, mas aprendi na dor, e isso é o que vai funcionar para mim, o que tem funcionado para mim desde meados mais ou menos do meio, um pouquinho para frente, acho que talvez, que eu cheguei nisso daqui, finalmente, acho que eu fui fazendo vários modelos, mas isso aqui tá fazendo sentido, né, para mim nesse momento. E aí, o que eu queria colocar aqui, então, de dicas importantes, tá? Coisas que eu vivi, que às vezes pode não funcionar para você, mas a ideia aqui realmente é a gente compartilhar um pouquinho, né, das experiências, né? Porque às vezes a gente assiste vídeos e a gente acha que tem que seguir exatamente aquilo que o super guru do financeiro falou, e eu acho que é super válido, são pessoas muito estudiosas,
mas às vezes a gente pode mesclar um conceito de um conceito de outro, uma coisa que a gente encontra no livro, e foi isso que foi acontecendo para mim. As coisas não foram assim, não teve nenhum momento que, fiz isso e mudou substancialmente da água para o vinho a minha vida. Acho que foi uma construção de N etapas e N aprendizados, tá bom? Então eu vou deixar algumas dicas importantes aqui que serviram para mim, mas que eu estou falando que não necessariamente vai servir para você. Aqui é uma troca de experiência, até porque eu costumo falar aqui nos meus vídeos que eu não sou uma pessoa especialista em finanças, ok? É muito compartilhar o que serviu para mim. A primeira coisa foi usar um cartão para cada coisa. Então eu tinha muito cartão, né? Só que eu ia no mercado, às vezes passava um, às vezes passava outro. E quando você tem muito cartão, até para você chegar naquela conclusão de quanto que você gasta no mercado, quanto que você gasta para itens não essenciais, quanto que você... É difícil. E às vezes a gente se cansa de fazer lá no meio do caminho e você deixa para lá. Então o que eu fiz aqui? Eu comecei a passar o mesmo cartão, por exemplo, para mercado e farmácia, o mesmo cartão para transporte, o mesmo cartão para delivery e iFood, o mesmo cartão para streaming. Então aqui, por exemplo, o mercado, eu fui usando aqui o C6, né, que eu tenho o transporte, eu fui usando o Inter, e assim sucessivamente, tá bom? E aí, eu fui cada vez mais chegando a descobrir quanto eu gastava por cada categoria, que isso é muito importante. Não tem planejamento que comece, que você queira, por exemplo, lá, se você está fazendo a técnica dos envelopes, você já começar a fazer a distribuição nos envelopes, não dá para começar por ali, você tem que saber quanto que você gasta, entre essencial, não essencial, porque é ali que estão as categorias, né, e ali que está a divisão de você ter um binder para despesas essenciais, né, ou alta prioridade, média prioridade, ou baixa prioridade. Aí o nome quase que são equivalentes entre despesas essenciais e alta prioridade. O nome que você vai dar não importa, tá? Mas isso sempre vai existir dentro do seu dia a dia. Tem coisas que você precisa pagar e reservar o seu dinheiro porque não dá para viver sem. E aí você vai dando a nomenclatura que você preferir. Então, essa etapa é muito importante. Para mim, ajudou muito, porque eu ficava tão frustrada em pegar aquele monte de extrato e ficar calculando as coisas, e eu falhava às vezes já nessa etapa, né? E assim me ajudou, tá? A outra dica importante aqui é que com isso, infelizmente ou felizmente, você vai descobrir hábitos ruins, tá? E isso foi muito do que eu descobri naquilo que eu estava falando para vocês. Deixa eu até pegar aqui. Eu fui descobrindo cada vez mais que eu tinha muito mais de 30% aqui em itens não essenciais. E aí eu falei, meu Deus do céu, tá tudo errado, né? Como que eu vou fazer? Calma, sentei ali e falei, a primeira coisa é reconhecer o erro, a primeira coisa é mapear o que eu preciso melhorar. Eu não tinha essa visibilidade, gente. Vocês podem achar aí uma besteira muito grande, tipo uma irresponsabilidade da minha parte, mas... enfim, é a vida, eu contando a vida como ela é um pouco expositivo mesmo esse tipo de situação, né, inclusive, já que eu tô até abrindo esse tipo de coisa, se você tá gostando desse vídeo, dá um like aí, porque não são coisas muito difíceis, não são coisas muito fáceis da gente falar, são coisas difíceis, então já dá o like aí pra mim, por favor. E aí fui encontrando esses hábitos ruins, né, e aí foi ficando cada vez mais claro pra mim onde eu precisava melhorar. O outro ponto é que eu comecei assim, não parcelar, beleza, gente, só que quando você tem dívida, esse negócio de não parcelar não é tão regra assim, não é uma coisa que você consegue virar do dia para noite. Então, o que eu comecei? Eu comecei a não parcelar algumas coisas e fui aumentando essa lista. Então, a primeira coisa que eu pus como regra para mim, não parcelar roupas, não parcelar viagens. Então, era não parcelar principalmente os itens não essenciais. Beleza? Se eu tivesse, às vezes, uma compra de mercado que eu tinha que fazer e dava para parcelar, eu dava preferência para esse, né? Porque, às vezes, a gente não consegue, gente, com a quantidade de dívidas que a gente tem, a gente não consegue ser muito rígido no não parcelamento. Então, eu fui criando aqui metas sucessivas, tá? A outra coisa que eu consegui tirar logo de cara e que me deu uma sensação de controle foi streamings, né? Então, tinha Amazon, tinha Netflix, enfim, outros, e alguns eu fui compartilhando, né? E outros eu tirei mesmo da minha vida. Outra coisa que foi mais fácil de fazer foi reduzir o plano de celular e internet. Foi mais fácil, né, fazer. A outra coisa foi construir metas de iFood. Então, a iFood aqui em casa era uma vez por semana, no máximo R$100. A gente foi construindo isso mês a mês, aqui em família. Lazer, uma vez ao mês, a gente ia gastar 150. Então, essas coisas foram fáceis até de fazer e dava uma sensação de que meu plano estava em ação. E aqui também.
tá bom? E aqui a outra foi meta de mercado, tá? Aqui a gente não tinha um descontrole total, o mercado ainda é um item que a gente mais gasta aqui, até estava vendo alguns vídeos aí, né, que é a realidade, acho que, do brasileiro. A gente gasta muito em mercado, mas não é porque a gente gasta muito em mercado que pode ser uma coisa ali total. Então, a gente gastava, às vezes, em supérfluos, tá? Então, às vezes, comprava chocolate, excesso, comprava uma bolacha, e que não precisava. Tá? Então, acho que isso foram pontos mais fáceis, importantes e que deram a sensação para mim de que as coisas estavam caminhando e que eu tinha controle sobre aquilo e que ia dar certo no final. Certo? Então, essas aqui foram algumas dicas importantes. Então, vamos lá para a minha situação atual, tá? O que eu fui fazendo ali gradativamente e hoje, o que eu quero fazer daqui para frente. Então, Digio, né, é um cartão que eu tinha ali num banco online e que esse aqui eu finalmente eliminei da minha vida, eliminei muitas dívidas com ele, tinha muitos gastos aqui não essenciais nesse cartão, tá, tinha viagem, tinha coisas de beleza, tinha utensílios para casa que eu não precisava tanto assim, que dava para segurar a onda, tá. Itaú foi um cartão que eu eliminei e essa foi uma conta corrente que eu também eliminei, tá? Então, aqui eliminei mais uma conta, ficando tudo cada vez mais simples, mais fácil, né? Diante ali das práticas até do essencialismo também dentro da organização financeira. Neon, também é outro banco ali, que eu encerrei o cartão e encerrei a conta corrente, tá, gente? Aqui também tinha conta corrente, foi tudo encerrado. Beleza? Santander, eu não utilizo mais o cartão, eu tenho a minha conta corrente aqui, porém, ela ainda está presente. O Nubank é o banco que eu mais utilizo hoje, onde eu tenho as minhas caixinhas também, eu tenho um cartão ali. O Inter, gente, eu hoje tenho também, e o C6 eu também tenho. Mas a minha ideia é eliminar o C6, tá? Então, a minha ideia é realmente tirar o C6. E o Inter aqui, gente, é um cartão que eu ando mais no dia a dia aqui, porque realmente eu tenho medo, às vezes, de andar com o cartão do Nubank, enfim, né? Eu moro em São Paulo, tem todas essas coisas aqui. Então, eu uso o Inter, que eu tenho um valor menor de crédito, né? Como que chama? De saldo ali para gastar, de limite no crédito, e tenho o dinheiro ali que eu uso para alimentação e para o transporte, ele fica ali. O resto fica aqui no Nubank, tá? Então, eu não ando com esse cartão, então por isso que eu teria esses dois. Esse aqui, hoje, a gente ainda tem centralizado em mercado, porque é ainda aqui onde a gente está aprendendo a cada vez fazer controles melhores, tá bom? Então, aqui acho que ainda tem uma previsão de alguns meses ficar com esse cartão, mas vai ser o próximo e minha ideia é ficar com esses dois aqui. Essa é a minha previsão, né? Esse é o meu planejamento para 2024 com relação aos cartões de crédito. Já tem vídeo no meu canal falando sobre o meu projeto de dívidas e de cartões zero. Então, eu espero que você dê uma olhadinha lá nesse vídeo. E a minha ideia depois é construir um vídeo só de como que eu fui fazendo a quitação de parcelamentos de cada cartão. Como que eu foquei e como que eu fui distribuindo isso no meu mês. Até porque eu ainda tenho algumas coisas para viver em 2024, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo.